Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, na medida do possível, né? Galera, hoje eu separei umas coisinhas bem legais pra gente falar sobre o Vasco. Já adianto que não é coisa boa, né? Mas o torcedor vascaíno tá acostumado com esse tipo de situação, né? Esse tipo de conteúdo. Mas eu acho que vai ser legal pra gente falar um pouquinho sobre esse momento do Vasco e sobre, mais uma vez, martelar na cabeça das pessoas que estão acabando com o nosso clube, não é mesmo? No último jogo contra o Cruzeiro, que a gente perdeu por 1-0, o lance do gol ali, eu acho que é unânime pro torcedor vascaíno que o Léo Jardim falhou, né? Mas eu até fiz o vídeo lá, falei um pouquinho, fiquei com raiva e tal, mas passou. Só que tem um perfil no Twitter muito interessante do Marcelo Panoeiro, que ele separou os frames desse gol que a gente tomou, e são 4 imagens que eu vou trazer para vocês, pra gente destacar um pouquinho o que aconteceu. E logo depois eu vou entrar nos detalhes de quanto a gente pagou no Léo Jardim, sobre Ivan. Mas vamos lá, vamos pelas imagens. Eu vou deixar aí na tela passando. E na primeira imagem, desculpa a qualidade da imagem que está muito baixa, porque tem um zoom, né? Tem um zoom, então a gente acaba perdendo um pouco da qualidade. Vamos lá, no primeiro frame, vocês podem ver aí que quando a bola passa por cima da barreira, que é nesse momento que o Léo Jardim começa a se mexer, ele demorou demais, tem uns detalhes muito interessantes. Que ele não tira o pé do chão em momento algum. Eu não sou especialista, quem sou eu? Não sou profissional de futebol, mas acredito eu que o primeiro movimento do goleiro é para o impulso, e nessa situação é para ele saltar. Mas ele não salta, ó. A primeira foto que vocês estão vendo aí, ele tá com os pés no chão, e ele tá fazendo o movimento de tentar ir até a bola. No segundo frame, que ele se movimenta mais um pouco, ele ainda não saltou, ele não vai saltar em nenhum momento, mas no segundo frame, ó, ele continua com os pés no chão. Nesse momento, no primeiro e na segunda foto, é o pé esquerdo, né? Continua no chão. No terceiro frame, onde a bola já está ali quase passando pela linha, ele agora está com a perna direita no chão. Está com a perna direita. E na quarta foto, que a bola já está entrando no gol, ele está ali e continua com o pé direito no chão. E logo em sequência ele vai cair no chão, né? Obviamente, porque ele teve o movimento ali. Mas o que eu destaco, cara, é que em nenhum momento ele saltou, sabe? Ele foi, tipo, caminhando e tentou ir na bola. No meu ponto de vista, eu assisto muito futebol. Eu não sou profissional, mas eu assisto muito futebol. O primeiro movimento é de você dar um impulso e saltar. E ele não salta. E mais uma vez o Vasco acabou sendo prejudicado. Segunda falha dele seguida jogando em São Januário. Ele falhou contra o Goiás e agora ele falhou contra o Cruzeiro. Mas o que eu quero destacar nesse momento é o valor que a gente gastou no Léo Jardim. A gente gastou 11,3 milhões de reais, uma grana bem boa. Ele está ali, se eu não me engano, entre o top 4 jogadores mais caros que o Vasco trouxe nesse ano. E, cara, o que eu quero destacar é o seguinte: a gente trouxe um goleiro que, pelo que a gente conseguiu ver no começo do ano, está praticamente no mesmo nível do Léo Jardim. Não posso cravar que ele seja melhor, nem que ele seja pior. Mas é um goleiro que veio de graça, que é o Ivan. Ele veio por empréstimo. E o que está pesando muito nesse momento ruim que a gente vive de falhas do Léo Jardim é que talvez essa grana que a gente investiu para contratar ele, a gente poderia ter trazido um jogador de outra posição de ataque, que poderia ajudar a gente nesse momento, e continuar com o Ivan ali no gol. O Ivan que veio de graça. Ou seja, a gente investiu numa posição onde a gente já tinha um bom jogador, um jogador que estava sendo competente, e é uma posição que raramente sai, raramente se machuca. Vocês podem ver, o Léo Jardim está jogando desde o Campeonato Carioca sem parar. No começo ele até revezava com o Ivan, mas nesse momento, desde o final do Campeonato Carioca, ele sem parar jogando. Está começando a atrapalhar negativamente o nosso time. E é um dinheiro que foi gasto, que poderia ter sido gasto em outra posição. Sei lá, ter trazido um jogador que jogasse no lugar do Alex Teixeira, um reserva decente pro Pedro Raul, ou um ponta direita mesmo para jogar no lugar do Gabriel Peck, que seja um camisa 10, que falava muito de um camisa 10, né, quando o Nenê saiu, e a gente não conseguiu repor esse jogador. Então fica aí essa tristeza de mais uma falha do Léo Jardim, um jogador onde custou uma grana alta, que ganha bem, e talvez não fosse a necessidade maior do Vasco naquele momento.
Então essa é a observação que eu faço para vocês, que eu trago para vocês. E antes de a gente partir para o próximo assunto, que é também relacionado a dinheiro, vou fazer um agradecimento antes de pedir inscrição. Cara, tem muitos torcedores de outros times acompanhando o canal aqui. Pô, a satisfação é enorme, cara, eu fico muito feliz. Tem muitos botafoguenses aí no canal. Pô, agradeço demais, todos são bem-vindos. Claro, com educação, com respeito, mas 99% da galera que comenta aqui nos vídeos é uma galera super educada, sem fanatismo, sem clubismo, sabe? Pô, isso é muito da hora, cara. Valeu, rapaziada. Então eu vou fazer o pedido, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje, não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. O canal, cara, tá quase batendo 1000 inscritos. Cara, é inacreditável pra mim. Falta um pouco mais de 30. Então, galera, por favor, me ajudem aí, não custa nada e é de graça. Vamos partir pro próximo assunto? Vambora! Falando sobre dinheiro, né, sobre investimento, um dado interessante que eu estava pesquisando agora há pouco e eu trago para vocês, eu também vou deixar passando na tela, já vai aparecer aí. Segundo o site Transfermarkt, o Vasco tinha um time no começo do Campeonato Brasileiro com valor acima de Botafogo, Fluminense, Internacional e Grêmio. Vamos lá, antes de eu entrar nos detalhes, vamos passar os números. Em nono lugar no Brasil estava o Vasco, que estava com investimento de 78,30 milhões de euros. Já entro nos detalhes. Em décimo a gente tinha o Botafogo com 66,20 milhões de euros. Em décimo primeiro o Fluminense com 64,40 milhões de euros. A gente tinha o Internacional em décimo segundo com 63,85 milhões de euros. O Grêmio em décimo quarto com 54,10 milhões de euros. O Fortaleza em décimo sexto com 38,35 milhões de euros. E em décimo sétimo o Cruzeiro com 36,95 milhões de euros que custava o time. É claro para todo mundo que o Vasco fez um investimento alto, né, no começo do campeonato. A gente gastou mais de 100 milhões de reais e esse valor é alto porque é especulado em ativos. Ou seja, na época a gente ainda tinha o Andrei, né, o Andrei que era um valor alto, né, pelas especulações que tinham em cima dele, de times europeus querendo ele, entre outros jogadores, Marlon Gomes, então o valor sobe muito, sabe? Mas o nosso ativo era alto, cara. O nosso ativo era acima de times que estão vivendo momentos maravilhosos nesse campeonato. Eu destaco o Botafogo, que é líder nesse momento, com folga, 10 pontos na frente do segundo, e o investimento dele, o time dele, do Botafogo, valia menos que o nosso, cara. A gente pega times recorrentes de Série A, o Fluminense, com 64,40 milhões, que ano passado já tinha feito uma boa Série A, que estava classificado para a Libertadores, e o nosso time valia mais. A gente pega o Internacional também, que fez um bom campeonato da Série A do ano passado, que nesse ano está competindo pela Libertadores, e com um time que valia, no começo do Campeonato Brasileiro, menos que o nosso. O Grêmio, cara, o Grêmio que subiu da Série B, junto com a gente, cara, com um time valendo 54,10 milhões de reais. E está em terceiro lugar, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, cara. O Fortaleza, cara, que todo ano faz um campeonato competente. Todo ano. Com um time ali medíocre de 38,35 milhões de reais. Medíocre que eu digo é no sentido valor comparado a outros times. Não o elenco dentro de campo que dá um banho no Vasco. E o Cruzeiro em 17º, que ganhou da gente na última rodada, com um time fraco, cara. O Cruzeiro tem um time fraco. Eu falo mesmo, mas é um time que quando tem oportunidade crava. Custando 36,95 milhões de euros. Então vocês conseguem ver, a gente chega na seguinte conclusão. Que as pessoas que trabalham no Vasco gastaram mal. Gastaram mal. A gente pega o exemplo lá do começo do vídeo, do El Jardim, que talvez não era para ter sido feito aquele investimento. A gente pega diversos jogadores que não deram certo. A gente pega o Pedro Raul, que não deu certo. A gente pega o Pumita, que não deu certo. Sabe? Manter Alex Teixeira no Vasco não era o ideal. Alex Teixeira que não fez a pré-temporada com o time. E mesmo assim deram uma moral para ele enorme. Por que deram essa moral para ele? Será que foi por causa do gol que ele fez contra o Operário no ano passado, na Série B? Aquela virada no sufoco que a gente teve? Mas que moral é essa que o cara continua tendo, cara? Se o Vasco fosse um clube profissional, um clube sério, Alex Teixeira e Pedro Raul já tinham vazado desse time, cara. Porque o que eles fazem dentro de campo é sacanagem com o torcedor, é sacanagem com a instituição. Então vocês conseguem ver o erro que foi feito, tá claro em números. O site Transfermarkt é respeitado no mundo inteiro. A gente pega em números.
Outra coisa, outro detalhe que eu tava me esquecendo aqui. A gente tem um ativo que expandia muito o valor do Vasco, que era o Andrei. O Andrei foi vendido e até agora a gente não conseguiu repor com um jogador do mesmo nível. Muitos estão falando de Gary Medel. O Gary Medel vale muito menos do que o Andrei. Eu sei, o Gary Medel tem uma história incrível, mas de valor de mercado, o Andrei vale muito mais. O Andrei é um moleque jovem, um moleque que já jogou pela seleção principal, um moleque que foi destaque no Sul-Americano Sub-20, jogou bem pela Copa do Mundo Sub-20. Então vocês conseguem ver a sacanagem que fizeram com a gente? Venderam o Andrei e não conseguiram repor o moleque. A gente pega jogadores de nível mais abaixo, não nível técnico, mas talvez se a gente pegar a idade, que era o Nenê. Nenê era a camisa 10, a gente não conseguiu repor. Aliás, trouxeram o Carabarral, que estava esquecido lá no Santos. Então vocês conseguem entender o nível de tensão, cara, que a gente vive? Eu tô mastigando para vocês, pra gente tentar entrar nos detalhes. Porque é muito fácil eu ficar aqui criticando esses caras todos os dias, mas eu trago os detalhes para vocês. E eu acho muito interessante esse tipo de conteúdo. Então é triste, galera. É lamentável. E vamos para a notícia final? Vambora, que é mais pedrada atrás de pedrada. Vambora. Quem aí conheceu o zagueiro Eric Pimentel, chegou até a jogar pelo time profissional do Vasco no começo do ano. Eu lembro que ele entrou contra o Madureira no Campeonato Carioca. Jogador, se não me engano, de 20 anos. E que não renovou com o Vasco. E foi anunciado pelo Porto. E eu, cara, fiquei pensando, caraca, geralmente nesse tipo de situação, quando é um jogador que vem da base, é um jogador que está começando a ter oportunidade no profissional, geralmente esses jogadores renovam por gratidão, porque o Vasco foi o clube que formou o jogador. O jogador ali com 20 anos, por enxerga, posso até ter propostas melhores, mas sou grato ao Vasco, vou renovar com o Vasco. Mas não, ele não quis renovar não. E ele foi para o Porto, e o detalhe que eu vou entrar agora é que é o seguinte, o pai do Eric Pimentel, do Sub-20 que foi pro Porto, também foi jogador do Vasco. Pimentel, né, se não me engano, lá nos anos 80, nos anos 90, não sei em detalhes. Cara, imagina a preocupação do pai dele, vendo um moleque que é bom, zagueiro, tendo o risco de entrar nessa barca furada. Você nessa situação, você que tá me assistindo sendo pai de um moleque do Vasco, um moleque que você enxerga que tem futuro, que está em fim de contrato, você renovaria com o Vasco, cara? Ou não? É caso a se pensar. Existe o lado de gratidão, mas existe o lado que o Vasco hoje é uma cova de moleques. O Vasco hoje é uma cova de moleques. Então eu não sei se foi isso, mas é um chute meu. Mas eu acho que é um chute que pode ser certeiro. O pai dele enxergando o momento do Vasco, falou, filho, tá em fim de contrato, vamos procurar áreas melhores. Não sei se o Eric Pimentel vai ter muita carga de jogos no Porto. Inclusive ele vai jogar no Porto B. Mas ele pode sair do Porto e vir para outro time do Brasil mais competente que o Vasco. Talvez uma ligação do Vasco para um outro time do Brasil não seria tão bom para ele. Mas essa ligação bate e volta. Vai para o Porto e volta para um time daqui. Sabe? Então é caso a observar, a pensar. E o Vasco ofereceu 20 mil reais por mês para renovar, dinheiro de pinga. No mundo do futebol é dinheiro de pinga. Ofereceu 20 mil reais para renovar com ele, mas ele preferiu sair do Vasco em fim de contrato. O Vasco busca indenização de 4 milhões de reais junto ao Porto. Aí entra uma burocracia que eu não vou saber explicar para vocês. Mas o Vasco se sentiu lesado, vai correr atrás desses 4 milhões de reais, que é dinheiro de pinga, cara. 4 milhões de reais hoje no futebol é dinheiro de pinga. Eu sei que para mim seria mudança de vida, para você que está me assistindo seria mudança de vida. Mas no futebol hoje 4 milhões de reais é dinheiro de pinga. Então é um caso interessante a se pensar, cara. Vocês estão vendo, cara? A gente está perdendo ativos. Eric Marcos, cara. Gabriel Peck. Talvez esses moleques em outro time poderiam render muito mais. A gente pega o próprio Ryan, 16 anos, o Vasco já tá botando o moleque na fogueira. É um moleque que você vê qualidade, mas num time melhor poderia estar muito maior do que está nesse momento. Tá estranho, cara. Inclusive eu tava pensando no Gabriel Peck, o empresário do Gabriel Peck é o Carlos Leite. Carlos Leite que ajudou a formar aquele time de 2011, que a gente ganhou a Copa do Brasil. Estranho ele continuar no Vasco, cara. Estranho, mas isso aí é papo para outro vídeo. Galera, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Mais uma vez eu peço, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje, não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Graças a Deus, mais um vídeo. E é isso, rapaziada, amanhã tem mais, tamo junto. Ó, e essa semana eu vou lá em São Januário, hein? Vou lá em São Januário, vou filmar lá. Vamos lá, valeu, rapaziada.